Por que algumas pessoas sobrevivem a um acidente trágico e outras partem repentinamente? Será sorte ou destino? 20 vidas interrompidas em um segundo. Um ônibus despenca na Serra da Barriga, mas o que a espiritualidade nos revela por trás desta dor? A tragédia chocou a União dos Palmares, mas para além das lágrimas, o Espiritismo oferece respostas e consolo. Seja muito bem-vindo, esse é o canal Evangelho e Espiritismo e hoje vamos falar sobre o acidente que abalou a nossa cidade, mas que pode ser compreendido à luz da imortalidade da alma e da justiça divina. Um ônibus escolar, cedido pela Prefeitura de União dos Palmares, caiu em uma ribanceira na Serra da Barriga. Havia 48 pessoas no veículo, 20 morreram, outras ficaram feridas. Esse não foi apenas um acidente, foi uma perda coletiva, uma dor compartilhada por todos na cidade. Mas também um momento de reflexão profunda, porque uns partem, outros ficam. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 851 e 855, a hora da morte está, em muitos casos, previamente determinada, de acordo com as provas e expiações que o espírito aceitou antes de reencarnar. Nada acontece por acaso. A vida corporal é apenas uma fase de aprendizado para o espírito. Muitos perguntam por que Deus permitiu isso. O Espiritismo responde: não é castigo, é parte do processo evolutivo, que só compreendemos por inteiro quando olharmos além da matéria. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, diz assim: as grandes dores são geralmente indícios de que grandes resgates estão sendo realizados. Aquele que sofre muito, muitas vezes está limpando séculos de débitos. O Espiritismo afirma que a vida continua. Aqueles que partiram continuam vivos, conscientes e amparados por espíritos de luz. A morte não é o fim, é um retorno, um recomeço para o espírito. Espíritos que desencarnam de forma coletiva muitas vezes possuem laços espirituais profundos entre si. A dor coletiva pode ser parte de um resgate espiritual em grupo, como já explicado em obras como Obreiros da Vida Eterna e Missionários da Luz. Mas, contudo, a dor não tem a última palavra. O amor de Deus é soberano e nenhum sofrimento é em vão. Eu moro em União dos Palmares e esse acidente não foi uma notícia distante para mim. Eu conheço a Serra da Barriga, conheço gente que estava naquele ônibus e quando a gente soube da notícia, o coração aperta, a dor de uma cidade inteira. O dia amanheceu como se tivesse uma névoa, uma nuvem pesada, densa, como se a cidade inteira estivesse de luto e estava, como se todas as pessoas, um choro coletivo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Nós nunca vimos tanta ambulância, tanto alarme de sirene, socorro para um lado e para o outro. Foi realmente uma dor incrível. Mas isso na parte física e material. No plano espiritual também aconteceu muitas coisas. Alguns espíritos relatam que há muitos irmãos desencarnados da época dos combates entre negros, os escravos, ali no Quilombo dos Palmares. Relatos mediúnicos trazem informações muito importantes que nem tudo a gente pode trazer aqui. Mas como já falei, e os espíritos amigos superiores, como o próprio André Luiz, revela que a morte coletiva nada mais é do que um resgate. Tudo que podemos dizer é que nada acontece por acaso. Alguns dias antes do acidente, em uma reunião mediúnica, uma mensagem veio dizendo que ia acontecer uma tragédia e que muitas pessoas iam morrer de uma vez. Mas ninguém imaginava
que seria na nossa cidade, que seria na Serra da Barriga. Mas esse é só um fato. Tem muitas coisas ainda da parte espiritual que não podem ser reveladas assim. O que eu posso dizer como morador da cidade e como alguém que foi lá ver o ônibus depois e o local do acidente é que é muito triste, mesmo a gente sabendo que a vida continua. Como consolar essas famílias, como dar uma palavra de consolo, de carinho e de amor, é sempre muito difícil lidar com o luto, principalmente quando tem uma família que perdeu 2, 3 de uma vez só. É muito difícil. Bom, mas fica aqui a experiência de quem esteve lá. Olhando fisicamente, você não acredita que um acidente aconteceu ali. Não por conta do despenhadeiro, porque realmente é alto e é muito íngreme, mas sim onde o ônibus parou e uma pessoa desceu e depois dali o ônibus desceu de ré e caiu. É muito inexplicável. Parece que realmente é espiritual, mas tudo isso está na mão de Deus. Contudo, sempre é bom lembrar, a dor da perca é real, mas o Espiritismo nos ensina que ninguém morre, somos eternos e vamos nos encontrar algum dia. Cada lágrima derramada seja uma oração e que a luz do Cristo alcance todas as famílias envolvidas nessa tragédia. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no versículo 5, está escrito assim: a vida terrena é uma prova passageira, a verdadeira vida é a que se encontra no além, onde as injustiças da terra serão reparadas pela justiça divina. E se você conhece alguém que está sofrendo com essa dor, compartilha esse vídeo, pode ser o consolo que ela precisa. Se essa mensagem tocou o seu coração, curte, se inscreve no canal Evangelho e Espiritismo e ativa o sininho. Deixe aqui nos comentários sua homenagem às vítimas ou uma mensagem de luz.